Senhor Jesus, nós queremos te dizer que nós ainda temos lenha, muita lenha para queimar. Derrama sobre nós o fogo do seu Espírito Santo agora. Senhor, eu decreto agora no mundo espiritual que os ouvidos espirituais estão sendo abertos para ouvir a tua palavra. Eu declaro na autoridade do teu nome que os seus filhos permanecerão firmes através da tua palavra. A palavra que é verdade, que é vida. A palavra que orienta, que discerne. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos, Pai, desce a sua glória sobre nós. Desce a sua misericórdia sobre nós. Desce a sua compaixão sobre nós. Continue conosco aqui durante essa noite. Se revele para nós. Nós te clamamos, Senhor. Muito obrigada. Amém. Boa noite, imparáveis do Senhor. Graça e paz. Estou muito feliz de estar pregando antes de terminar o ano. Eu achei que isso não fosse possível, mas aqui estou, eis-me aqui, e essa foi minha oração para o Senhor durante toda essa semana. E eu quero dizer para vocês que todas as vezes que o Senhor nos chama para fazer algo que é da vontade dEle, muitas coisas se levantam para que você tente, ou para que essas coisas tente fazer com que você desista. Mas eu já começo declarando na autoridade do nome de Jesus que tudo que se levantar na sua vida vai cair. Tudo que se levantar na sua vida vai cair. Tudo que for contra a missão do Senhor vai cair. Aquela voz que você escuta que fala: será? Será que vai dar certo? Será que você tem que ir? Vai cair em nome de Jesus. Sabe por que muitos não estão aqui? Por causa dessa voz. Por causa dessa voz. Ontem eu estava no meu ordinário, extraordinário, lavando a louça, após comer no jantar. E eu estava cansada, fisicamente, mentalmente. Sabe aquele cansaço de fazer muitas coisas, final de ano? E eu ouvi assim: será mesmo que você vai pregar amanhã? Você está tão cansada. Será que você vai lembrar? Será que você vai conseguir pregar? E na hora eu consegui discernir que aquela voz não era a voz do meu amado Jesus. Não era a voz de Deus. Não era a voz do Espírito Santo. Era a voz de Satanás dizendo: eu quero frustrar os planos que o Senhor fez na noite de amanhã. E eu falei: sai pra lá, cão infeliz. Não vai acontecer. Amanhã eu vou pregar, porque não depende que eu esteja forte, mas dependa que Ele me fortaleça. Eu dependo da força dEle. Não são minhas palavras, são as palavras dEle. Então todas as vezes que algo tentar se levantar para te amedrontar, para te fazer desistir, você vai lembrar dessa palavra que eu estou te falando agora. E você vai falar: cala-te. A voz que eu escuto é uma só. E ela me diz: siga, vá. E eu vou fazer o que Ele me determinou. Amém? Bom, vamos abrir a palavra em Daniel 1, versículo 4. A palavra diz: disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso, e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Essa história vocês vão reconhecer agora de quem é. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônios. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abidnego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar
com a comida e o vinho que o rei lhes tinham dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Nós vamos parar por aqui. Eu quero que você entenda bem essa história, porque a mensagem que Deus quer te entregar hoje é uma mensagem muito específica, e ela vai mudar toda a trajetória do seu ano de 2026. Você crê? Aqui, esses 4 jovens, que vocês bem já ouviram falar, sabe aquela história da fornalha, da cova dos leões? São eles. Antes eles tinham outros nomes e eles receberam novos nomes. Nesse contexto, o rei Nabucodonosor tinha atacado a cidade de Jerusalém, e a palavra diz que o Senhor deu vitória a ele. Após a vitória, o Senhor também deixou com que ele pegasse algumas coisas ali daquela terra. E ele ordenou ao chefe dos oficiais dele que escolhessem esses jovens inteligentes, que tinham um certo conhecimento, uma facilidade em aprender, para que fizesse parte do exército dele. E ali foi Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego. O que aconteceu? O rei falou: eu quero que sirvam a eles a comida que está sendo preparada aqui. Só que eu quero te dizer que Nabucodonosor não tinha o nosso Deus como Deus. Ele adorava outros deuses. E naquele momento em que Daniel ouviu aquilo, ele disse: eu escolho não me contaminar com esse alimento que não está sendo ungido, preparado pelo meu Deus. O Deus que é soberano, o Deus que é único. Só existe Ele na face da terra. Eu fiquei pensando, Daniel muito ousado, né? Muito ousado. Imagina você vendo uma batalha que acabou de ser ganha por Nabucodonosor. Você está na terra deste cara e você ainda escolhe não se alimentar do que ele está te dando. Quantas vezes na nossa vida cotidiana as pessoas nos oferecem vários tipos de alimento através de palavras, de atitudes, ou até de presentes, alguns até de alimento físico, e nós cedemos. Por quê? Porque nos falta uma coisa, que é o alimento que nos torna incomparável, assim como tornou Daniel: discernimento espiritual. Quando Daniel recebeu essa notícia que ele teria que se alimentar daquele alimento, o que ele disse? Não vou me contaminar, porque eu sei o Deus que eu sirvo, e eu vou continuar me alimentando daquilo que Ele me mandou. Daquilo que Ele mandou eu me alimentar. Eu não vou negar o meu Senhor. Você está entendendo isso? E o que fez Daniel ter essa ousadia? O que fez? O que fez Daniel ter esse discernimento, essa ousadia? No ditado popular, peitar Nabucodonosor. Colocar a vida dele à prova. O que fez? O conhecimento profundo da palavra do Senhor. Se nós não tivermos conhecimento profundo da palavra do Senhor, nós somos facilmente enganados. E aí Daniel poderia pensar: o que tem comer uma comida? Eu posso aqui fazer uma oração simplesmente e nada vai me atingir, porque eu estou com o Senhor. O Senhor está conosco, sempre. Mas Ele vai te dar discernimento para dizer quem está com Ele. Porque se quem estiver te ofertando algo não estiver com Ele, pode saber que aquilo vai te atingir negativamente. E a gente só consegue perceber isso através do discernimento. E o discernimento quem nos dá é o conhecimento da palavra profunda do Senhor. Não é superficial, não é pela metade, é profunda e contínua.
Por isso que não pode ser só quando eu estou com vontade, só quando eu estou motivado, só quando eu estou alegre, só quando eu estou feliz. Tem que ser na obediência. Eu estou triste, eu estou me nutrindo da palavra do Senhor. Eu estou passando por um momento de escassez, eu estou me nutrindo da palavra do Senhor. Eu estou passando por uma doença, eu estou me nutrindo da palavra do Senhor. Eu estou passando por qualquer dificuldade, eu estou me nutrindo, me alimentando da palavra do Senhor. Não é de qualquer outro sentimento ou emoção, é da palavra do Senhor. E sabe por que ele tinha tanta certeza? A palavra diz que, lá em Salmo, o Senhor estabeleceu o trono dele nos céus. E ele está acima de tudo e de todos. De tudo e de todos. Essa dúvida a gente não precisa ter jamais. O pastor Diogo trouxe aqui todas as promessas que foram cumpridas. Porque ele está acima de tudo. O trono dele foi estabelecido no céu. Ele tudo vê, ele tudo determina. É ele quem faz, é ele quem realiza. Só que nós precisamos estar alinhados com a vontade dele para nós. Pensa você, Daniel estava cativo, ele tinha sido levado preso. O que naturalmente nos domina nesse momento? O medo. Né, pastor Júlio? O medo. Imagina você sendo levado para esse lugar completamente vulnerável, sem conhecer ninguém, uma cultura completamente nova, um rei que adora outro Deus, você lá prisioneiro daquele cara. O que seria tomado naturalmente, humanamente do seu coração? O medo. E sabe o que o medo faz com você quando você deixa ele te tomar? Ou você foge, ou você paralisa. E Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que nenhum medo vai se levantar na sua vida. Você não vai se paralisar, você não vai fugir, porque hoje o Senhor está te dizendo: ei, não se amedronte, permaneça, 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 permaneça. Eu sei que tem pessoas aqui que o Senhor trouxe hoje só para ouvir isso. E eu estou te dizendo: permaneça, permaneça, permaneça. Tá difícil, você tá em um ambiente completamente estranho, permaneça. Estão te oferecendo palavras contrárias, permaneça. Estão te dizendo para fazer A e o Senhor está te dizendo para fazer X, permaneça no X, que é a palavra do Senhor. Permaneça. Tem algo que quem entende a soberania do Senhor exerce todos os dias: temor a Deus. Temor é diferente de medo. Quem teme, teme a autoridade. E quem teme ao Senhor, reconhece a autoridade que Ele derrama do céu. Sabe quando a gente tem nosso pai e nossa mãe, a gente falava assim: meu Deus, meu pai e minha mãe, só no olhar, eu já entendia. Isso é autoridade. É quando seu pai, porque assim, né? Quando é construída essa autoridade. Que às vezes tem pais que olham, o filho não está nem aí. É autoridade construída. Sabe como a gente constrói isso dentro de nós, esse temor? Reconhecendo a autoridade que é descrita aqui. E eu nunca vou me cansar de falar isso para vocês. Porque nós só reconhecemos a autoridade naquilo que nós temos intimidade. E Daniel tinha intimidade com o Senhor. Ele sabia quem ele era, por isso ele temia. Todas as vezes que você for decidir algo, tomar uma decisão, todas as vezes que alguém te oferecer uma proposta, um ambiente diferente, qualquer coisa que seja que você tiver que decidir, você vai lembrar disso. Essa decisão, eu agrado ao Senhor ou eu desagrado o Senhor? Porque eu escolho temer ao Senhor. Sabe o que acontece com quem teme ao Senhor? Eu vou desagradar um humano, um homem. Mas o meu temor é desagradar a Deus. Porque quando eu desagrado a Deus, eu deixo de viver as promessas de Deus. Eu não acesso os milagres que Ele tem para mim. E muitas vezes eu estou aqui, ó: Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. E Deus está fazendo. Deus está te falando, você está fazendo coisas que não é ao meu favor. E você está me pedindo que eu ainda te dê.
Eu preciso, como bem disse o pastor, que você me entregue. Mas que você me entregue a sua obediência, a tua confiança, o teu discernimento. Eu quero falar contigo, eu quero me comunicar contigo através de você. Olha para mim. Fale sobre mim. Estude sobre mim. Ouça o que eu tenho para te dizer. E nós não podemos fazer isso só no culto. Nós temos que fazer isso no nosso secreto. Porque Daniel viveu o que ele viveu porque ele tinha um secreto com Deus. E quando a gente tem um secreto com Deus, a gente pode enfrentar qualquer batalha. A gente pode ver até em um momento o inimigo ganhar. Mas a gente tem a certeza que no outro momento seguinte, nós vamos ganhar. Porque nós carregamos a autoridade do nome de Jesus. E essa autoridade ninguém tira. Não sou eu, não é você, não é o seu amigo, não é a sua mãe. É a autoridade do nome de Jesus. É a autoridade do nome dele. É o que Deus faz. É o que Deus diz. É a palavra dele não volta. A palavra dele não volta enquanto não se cumpre. Quando a gente sente medo, além de fugir ou se paralisar, sabe o que acontece no mundo espiritual, meus queridos? Nós fechamos a porta de Deus e abrimos a porta do inimigo, de Satanás. A maior legalidade que você pode dar para Satanás entrar na sua vida e fazer a confusão que ele quiser é o medo. Isso não sou eu que estou falando. O medo é a maior porta. Não à toa, a Bíblia tem várias vezes: não temas, não temas, não temas. Por que você acha que tantas vezes isso é dito? Porque é do medo que o inimigo se fortalece. Se Daniel tivesse cedido por medo à vontade de Nabucodonosor, ele não teria vivido o que aconteceu, várias coisas à frente, que a gente vai falar. E aí eu quero continuar aqui o texto, que fala assim, ó: nós paramos no momento em que Daniel decidiu não se contaminar com o alimento que foi oferecido e iria ser produzido na cozinha do reinado de Nabucodonosor. E logo no final, eu quero que você entenda. Coloca aí para mim o versículo 9. Olha o que está dizendo aí. Vamos ver se você vai entender. A palavra diz que quem é espiritual discerne o espiritual. Fala assim, ó: Deus, quando Daniel negou, Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Quando você enfrenta, que você tem temor a Deus e que você não deixe o medo te dominar, eu quero te dizer que o Senhor vai mover o que Ele tiver que mover. Ele muda a audição de quem está escutando, Ele muda a visão de quem está te vendo, Ele muda o pensamento de quem está na sua frente. Ele faz, Ele muda, porque o trono dele está no céu e governa todas as coisas. Então quando você pensar, ai, mas se eu responder isso, essa pessoa pode ficar chateada. Mas se eu não aceitar esse convite, essa pessoa, mas se eu não comer isso, ai, mas se eu não for para esse lado, ai, mas eu vou desagradar essa pessoa. Se você estiver firmado numa palavra que Deus te deu, Deus vai mudar as circunstâncias, a forma como essa pessoa, até essa pessoa está se posicionando diante de você. E aqui a gente segue. Apesar disso, Aspenaz, que é o chefe dos oficiais, disse: tenho medo de meu senhor o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes da sua idade, temo que o rei mande cortar minha cabeça. Mas Deus estava com esse homem também, porque Deus estava usando ele.
Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Eu não quero o alimento e nem vou tomar o vinho. Terminados os 10 dias, compare nossa aparência com dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois decida de acordo com o que você vir. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Daniel era tão ousado, porque a palavra diz que a gente não tem que ter espírito de covardia, que ele botou à prova. Sabe por quê? Porque ele confiava no Deus que ele servia. E ele tinha certeza do que ia acontecer no final. Ele não teve medo. E além de não ter medo, ele falou: faça uma prova. Aqui ele está dizendo: eu tenho certeza no que Deus vai fazer, porque eu já vi Ele fazer muitas e muitas e muitas outras vezes, e eu sei que Ele fará de novo, pela minha obediência, pelo meu discernimento. Ele vai fazer, ponto. Não tem vírgula, não tem ponto e vírgula, é ponto. Ele vai fazer. E o que aconteceu depois? Passados 10 dias, Daniel e seus amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos do que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legume em vez de comida e o vinho servido dos outros. Esse cara se converteu depois, porque ele viu com os próprios olhos dele o que Deus, aquele Deus que ele não servia, mas que tocou ele, porque Deus usa quem ele quer. O que ele pensou? Meu Deus, né? Olha aí, não é que era verdade? Eles estavam muito mais nutridos, preparados do que todos os outros que se alimentaram com a comida e o vinho que o rei Nabucodonosor havia oferecido. E melhora. Deus concedeu aos 4 rapazes, presta atenção aqui, ó, aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Deus só não permitiu que Daniel e os outros 3 não comessem da comida e estivesse tudo bem. Mas pela obediência ainda, Deus derramou sobre eles uma porção muito maior do que todos os outros rapazes. Não foi só sobre o corpo e a carne, mas foi uma unção do Espírito. Tudo que eles liam, tudo que eles viam, tudo que eles ouviam, eles interpretavam através dos olhos espirituais, que era o que Deus entregava, não era o que eles viam. E para eu ser incomparável, é isso que eu preciso, me alimentar de um Deus, da palavra do nosso Deus, que é liberada sobre nós todos os dias. De graça. De graça. Sabe quando você fala: pastor, eu leio às vezes a palavra e eu não consigo entender. Deus está te falando: ora mais comigo, me busca um pouco mais, jejua um pouco mais. Eu quero dizer uma coisa aqui que não é para vocês se constrangerem. O constrangimento que a gente fala é o constrangimento através do amor. Esse sim é válido. É o Espírito Santo que te direciona aí, com tudo que é dito aqui em cima nesse altar. Me entristece quando eu pergunto para alguém que está passando por situações difíceis: você sabe jejuar? Você jejua? E às vezes a pessoa está na presença do Senhor há algum tempo e ela fala: não, eu nunca jejuei. Ela diz: eu tenho uma certa dificuldade às vezes em orar. Eu quero te dizer que esse é o único caminho para você viver isso que Daniel viveu. Muitas pessoas já ouviram aqui a história de Daniel na cova dos leões. Deus fechou a boca dos leões.
E no dia seguinte, quando o rei foi lá olhar, Daniel estava vivo. E ele creu no Deus de Daniel, que é o nosso Deus. Mas você entende que antes de Daniel ser salvo, ter vivido esse milagre, essa experiência na cova dos leões, o que ele fazia? É por isso que a palavra diz que nem todos que disserem, meu Deus, entrará no reino dos céus. Deus quer você por inteiro, meu irmão, minha irmã. Deus quer você por completo. O que falta para essa decisão 100%? Eu já falei, eu tinha dificuldade. Tem um vídeo meu até que viralizou aí. E eu falei, meu Deus, isso só aconteceu porque é uma verdade para muitas pessoas. Antigamente, quando eu recém me converti, eu li a Bíblia e não entendia nada. E foi quando Deus disse para mim, enquanto você sentar com a carne, eu não vou te revelar no Espírito. Enquanto você sentar com a carne, eu não vou te revelar no Espírito. E essa é a oração que você precisa fazer. Senhor, se revele para mim no Espírito. Se revele para mim no Espírito. Eu não quero que o Senhor se revele para mim na carne. Sabe o que é se revelar na carne? Muitas vezes não tem problema algum você pedir a Deus carro, casa, coisas materiais, bens físicos dessa terra, ou coisas carnais, desde que seja a vontade dele te conceder. Mas tem problema se você só pede isso e esquece de pedir para Deus os dons espirituais, os frutos espirituais, a visão espiritual, a audição espiritual, que a sua boca seja instrumento da vontade dele. Isso também tem que ser uma primícia antes de tudo que é físico, de tudo que é carnal, para que você, o dia que entrar na cova, e talvez você esteja nela, Deus vai dizer, leão nenhum vai tocar no meu filho e na minha filha. Para que quando você, e talvez você esteja nela, estiver na fornalha, Deus vai dizer, fogo nenhum consome o meu filho e a minha filha. E Ele ainda vai se colocar contigo dentro da fornalha, porque a palavra diz que os 3 jovens não estavam sozinhos, e o rei viu um 4º homem na fornalha. E isso se deu por conta da obediência. E eu declaro na autoridade do nome de Jesus, que todo medo agora, que colocava em xeque a sua obediência, está caindo por terra. Espírito de medo, você não ganhará. Espírito de covardia, você não ganhará. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que se levanta hoje uma mulher corajosa, um homem corajoso, não daqueles que batem no peito para dizer, eu enfrento aqui nesse mundo para quem possa ver, mas daquele que quando Satanás olha, ele fala, desse eu fujo, porque ele tem a autoridade do céu. Eu reconheço ele como filho do Salvador. Eu reconheço ele como quem carrega o selo do Espírito Santo. E você resiste e ele foge. E você resiste e ele foge. E você permanece e ele foge. E você permanece e a situação acaba. E você permanece e as bocas dos leões são fechadas. E você permanece e a fornalha não te queima. Oh, soralahababas, cantaraçoiaralahababas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Existe uma unção aqui hoje. Uma unção de libertação desse medo. Eu preciso que você entenda a seriedade disso. A seriedade disso. Todo viés que atrapalha a sua vida surge do medo. Do medo de ouvir o que Deus está te falando e ter dúvidas em cumprir. Não, pastora, mas é que na verdade hoje eu estou passando por um problema financeiro. A raiz do seu problema é medo. É medo de faltar, é medo de não ter, é medo da escassez. E nisso o inimigo vai se alimentando do seu medo. E ele vai te dizendo, você não vai ter. Cuidado, vai acabar. Talvez amanhã você não tenha o que comer. Talvez amanhã você não ganhe nada mais. Cuidado,
Cuidado, cuidado. E aí você vai andando, pisando em ovos. Porque você está olhando para o que falta e Deus está te falando: olha para o que eu tenho para você. Olha para o que eu tenho para derramar sobre você. Olha para o que eu tenho para te dar. Não, pastora, mas o meu problema é relacionamento, é meu matrimônio, é meu casamento. A raiz do problema é medo. É medo que ele possa te trair. É medo que talvez ele não aceite Jesus. É medo que talvez ela não faça aquilo que você sonha que ela faça junto contigo. Que ela não tenha os mesmos sonhos, os mesmos projetos. Medo, medo, é um medo, sempre. Todas as vezes que você sentir essa trava, você vai declarar na autoridade do nome de Jesus. E você vai declarar em voz alta. Porque Satanás não lê sua mente, ele ouve sua voz. Você vai declarar em voz alta, na autoridade do nome de Jesus: eu cesso agora todo espírito de medo. E eu vou prosseguir. Eu não tenho medo. O meu temor é do Senhor Jesus. E eu vou seguir com o plano que Ele tem para mim. Amém? E aqui a gente continua para terminar. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim passaram a servir ao rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino. Daniel continuou no palácio até o primeiro reinado do ano de Ciro. Quer receber mais? Quer ser incomparável aos que estão ao seu redor? Carregue a luz do Senhor. Carregue a obediência. Carregue o Espírito Santo. Efésios diz que nós carregamos o selo do Espírito Santo quando nós reconhecemos o Senhor Jesus na nossa vida. Quando nós decidimos seguir ao Senhor com toda a nossa vida, na nossa obediência. Nós não temos que ter medo de seguir esse Deus. Não temos que ter medo algum. Eu quero te lembrar mais uma vez que o trono dele está no céu e governa sobre tudo. Nunca esqueça disso. Esse é o alimento que precisa te alimentar diariamente, todos os dias. Que você tenha consciência da autoridade que Deus tem. E que se você anda com Ele, uma palavra que Ele disser, uma ordem que Ele liberar, vai se cumprir. E tudo em sua volta vai ser mudado. Quantas pessoas aqui têm milagres, curas, várias histórias que a gente já ouviu aqui na Quarta Não Pare, que o Senhor derramou sobre. Mas quando você vai olhar por trás dessas pessoas, elas estão buscando diariamente, incessantemente, a Deus. Senhor, eu quero. Derrama sobre mim, me fala o que eu preciso fazer. Muitas vezes a gente quer falar para o Senhor o que Ele precisa fazer, e é muito mais sobre a gente perguntar para Ele o que eu preciso fazer para receber da sua boa parte, para receber a sua presença, para receber o seu discernimento, para estar caminhando no que o Senhor ordenou e determinou para mim. Hoje é noite de decisão de calar esse medo. De calar esse medo. Eu quero saber quantos aqui hoje estão passando por algo que sente essa trava de medo, que sente que tem algo ali que você não consegue romper porque você tem medo. Você consegue identificar isso? Levante a sua mão. Eu quero saber. Aleluia. Que bom que você está aqui hoje. Deus te trouxe para esse momento específico, para ouvir essa palavra específica, para que você se alimente do verdadeiro alimento, e para que Ele coloque luz sobre você,
e para que as trevas identifiquem essa luz e se afaste. Assim como a palavra diz que o diabo se afastou, saiu da presença de Jesus. É assim que ele vai fazer quando ele reconhecer a luz que está sobre você. Só que eu preciso que você entenda que você carrega essa autoridade. Essa autoridade no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu quero pedir agora que todos fechem os seus olhos. Tem pessoas aqui hoje que vieram pedir uma resposta. Deus está entregando. Deus já entregou. Tem pessoas aqui hoje que vieram perdidas, sem saber muito para onde ia, porque o ano está terminando e foi um ano meio estranho, meio incerto, foi um ano meio nebuloso. Deus está te falando, eu te coloquei aqui hoje, nessa quarta, em dezembro, para te dizer que eu estou te vendo, para te dizer que eu estou te enxergando. Agora é preciso que você dê um passo, outro passo em direção a mim, em direção à minha presença. Em direção à minha presença. Você que está aí de olhos fechados, você sentiu a presença do Espírito Santo aqui nesse culto hoje. Você veio talvez buscar uma palavra de renovo, mas você está sentindo o seu coração queimar, e você ainda não se posicionou na presença do Senhor. Você ainda não entregou a sua vida para o Senhor. E hoje Ele está te dizendo, eu quero fazer contigo o que eu fiz com Daniel, o que eu fiz com Sadraque, com Mesaque, com Abidnego. Eu quero te tirar da onde você está. Eu quero fazer milagres na sua vida. Eu quero mudar a sua trajetória. Mas para isso é preciso você dizer, Senhor, eu te aceito. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu te reconheço. Eu tenho sede da sua presença. Eu quero te conhecer mais. Eu quero entrar mais profundo na sua presença. Você que sentiu isso, que ainda não reconheceu o Senhor como único e suficiente Salvador, eu quero pedir que erga a sua mão. Eu quero te ver daqui de cima. Você que quer reconhecer o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador na sua vida, eu quero te ver daqui de cima. Pode erguer o seu braço. O Senhor está falando hoje a alguns corações, e tem pessoas, glória a Deus, que não está levantando a mão porque está com medo. O que eu vou viver? Eu fiquei sabendo que quando eu me torno crente, eu preciso deixar de usar isso, deixar de fazer aquilo. Eu estou aqui na autoridade do nome de Jesus para te dizer, você não tem que nada. Você apenas precisa decidir aceitar o Senhor, porque Ele vai fazer. O Espírito Santo vai te direcionar. Você que levantou a sua mão, não se sinta constrangido. Eu quero te chamar aqui no altar. O altar carrega uma unção. Carrega uma unção, eu quero te chamar aqui no altar. Nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Quem está sentado pode levantar. Você que levantou a sua mão, vem aqui, pode vir. Hoje o seu destino muda. Hoje a luz do Senhor entra na sua vida, vai mudar a sua trajetória, vai transformar a sua história, e o céu vai liberar sobre você uma unção especial. O céu vai liberar sobre você uma unção especial. Venha até o altar. Venha receber esse Jesus como único e suficiente Salvador. Aleluia. Então